livro de Atos. Quero agradecer também a alguns irmãos em especial, né, o irmão Rodrigo, o irmão Tom, o irmão Ricardo, que foram pessoas aí que me substituíram aí nesse período de férias e que trouxeram aqui boas palavras, porque as pessoas entram em contato comigo e eu também ouço a mensagem deles. Eu estava falando para o Rodrigo que na semana passada, ainda de férias, acho que foi semana passada ou retrasada, acho que foi retrasada, eu estava fazendo uma caminhada no horto, saí de casa, o sol estava bonito, e quando eu cheguei no horto começou o tempo a fechar, e eu estava ouvindo justamente a mensagem dele que falava de paz, né? E aí caiu um baita de uma aguaceira, vocês lembram disso? E eu vim na chuva na maior paz, irmãos, ouvindo aquela mensagem de paz no meu coração. Então a gente se deleita, ouvir a mensagem do Ricardo, a mensagem do Tom, são mensagens muito boas e as pessoas falam isso para mim, né? Os irmãos me ligam, né, dizendo de cada um dos pregadores, elogiando os pregadores, dizendo, pastor, está ótimo o que está acontecendo, e eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, né? Atos capítulo 17. O Guilherme, eu não sei se eu vou conseguir enxergar, mas será que você conseguiria jogar algum mapa aí, aquele último mapa, só para a gente dar uma atualizada? Esqueci de dar uma olhadinha nesse mapa antes, deixa ele aí, tá? Nós vamos ler dos versos 1 a 9. Quero lembrar para você que amanhã nós temos Segunda com Deus. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Algum anúncio? Acho que não, né? Não estamos em campanha de missões, não tem hambúrguer, não tem nada hoje à noite, né? Está de boa. Tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram então alguns homens perversos dentre os desocupados com a multidão e iniciaram um tumulto na cidade. Eles invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Pai, muito obrigado pela tua palavra que tem sido um bálsamo para nós, um alimento para a nossa alma. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que hoje não seja diferente, que o Senhor nos ajude a entender e, entendendo, que o Senhor nos ajude a aplicar em nossas vidas. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, só a nível de... Cadê? Eu estou sem o óculos aqui. Nós entramos, né, pelo porto de Troade, lá onde está escrito Bitínia e ponto, está vendo ali? Ali, mais ou menos, tem uma cidadezinha chamada Mísia, ok? E embaixo na Mísia ali tem Troade. Não sei se você está conseguindo enxergar lá, eu estou vendo só o T e um acento, mas eu acho que é Troade.
Dali, os nossos missionários pegaram uma embarcação, depois de tentarem entrar na Bitínia, e ao tentarem fazer isso, o Espírito de Deus não permitiu, e ali em Trode eles tiveram uma visão muito significativa, que ficou conhecida como o Homem da Macedônia, e esse homem pedia ajuda. Então eles atravessam, e a gente falou um pouco sobre isso, qual é a real ajuda que eles tinham para oferecer. Não era ajuda financeira, não era ajuda de assistência social, o que eles tinham para oferecer era o Evangelho, e nós falamos um pouco sobre o que seria essa ajuda e por que o Evangelho é uma poderosa ajuda. Depois dali de Troade, então, eles pararam numa ilhazinha, que normalmente as pessoas paravam ali apenas para descansar. Eu tenho que trazer o meu. O meu é aquele laser que os caras usam no estádio de futebol, sabe, gente? Aquele é que é bom. Isso eu vou. Não vai dar para ver, nem eu estou enxergando. Coloca aí, irmão. Aí. Então, veja bem, eles passaram, então, pararam em Samotrácia, porque dependendo da potência do vento, essa viagem poderia durar um dia, mas poderia durar uma semana. Então, eles normalmente usam aquele lugar ali como um lugar para descansar e depois partir para diante. Então, entrando na Macedônia, que é a terra de Alexandre o Grande, onde houveram aqui muitas conquistas, ficou muito conhecida ali antes do período de Cristo, naquele lugar ali, na entrada, eles param em Neápolis, que é um porto de chegada. Lucas não fala nada do que aconteceu ali. Eles vão para dentro da Macedônia, e a primeira cidade, então, é Filipos. A gente passou por ela, uma cidade pequena, e ela é tão pequena que não tem 10 judeus lá dentro, porque não se tem uma sinagoga lá. Então você vê que as coisas aconteceram na beira de um rio, Lídia aceita o Evangelho, depois tem aquela libertação daquela mulher dominada por um espírito de Pitom, depois tem aquele carcereiro lá também. Então são 3 conversões significativas. Saindo de Filipe, a próxima cidade já é conhecida para nós, porque nós falamos aqui durante muitos domingos sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então ele entra, ele vai mais para dentro. Então essa é uma primeira cidade grandona. Ela já é uma cidade bem imperial, bem romana, a despeito de ser uma cidade grega, mas vive uma vida muito romana, muito apegada a Roma, muito idólatra até do próprio imperador. E eles chegam nessa cidade que já é uma coisa maior, por isso já se tem uma sinagoga. Então eles vão começar aí pela sinagoga, não é? Então, nós vemos aí, fazendo uma conexão ainda com o final do capítulo 16, que no capítulo 16, em Filipos, eles não tiveram uma experiência boa. Paulo foi praticamente linchado e jogado para fora da cidade. Foram expulsos de lá, não puderam também fazer muita coisa nessa cidade. Era uma cidade pequena, talvez de 9.000 habitantes. Mas a gente precisa entender que, mesmo tendo experiências ruins aqui, a gente vê que isso não foi desanimador para esses homens. Eles continuaram focados naquilo que eles foram levantados para fazer. E isso é muito importante para nós, porque um crente ele não pode esperar que todas as suas experiências de evangelização sejam agradáveis e produtivas. Nem sempre será desse jeito. A gente já vem falando isso aqui. Muitas vezes a experiência será desagradável, desanimadora. Às vezes você vai com o coração todo empolgado, você sai daqui da igreja para fazer um evangelismo de rua, um trabalho missionário, ou simplesmente um dia você acordou e se sentiu muito cheio do Espírito e falou: hoje eu vou evangelizar. E aquela experiência de ajuda, de evangelização, ela não foi agradável ou ela não foi produtiva, não é? Mas isso não deve desanimar nenhum de nós. O crente, ele precisa estar sempre focado na sua missão. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem sobre negócios de muitas empresas que fecham, né? E o rapaz estava falando que o segredo do sucesso de muitas empresas é a persistência. Ele cita vários casos na história que só aconteceram devido à persistência daquelas pessoas ali naquele negócio. Então, o crente ele precisa estar focado na sua missão. E a pergunta que a gente faz
não é? E que anima e que nos encoraja e que nos reabilita a continuar é o que Jesus nos confiou. O que ele confiou a você, o que ele confiou a essa igreja, o que ele espera de nós. Isso nunca pode sair da nossa mente. Todos os nossos fazeres na igreja, eles têm altos e baixos. O ministério pastoral tem isso. Ontem mesmo a gente conversava, eu e a Marina, como que no ministério pastoral, por exemplo, a questão da emoção, não existe um momento estável, assim, eu vou passar um tempão que eu estou meio chateado, meio deprimido, mas depois eu passo um tempão assim que eu estou me sentindo alegre, feliz. Não existe isso. É uma gangorra de emoções. Você nunca sabe, você pode estar alegre de manhã e de noite você fechar numa depressão terrível, ou numa ansiedade terrível, ou numa tristeza muito grande. Então é desse jeito. Mas o foco que tem que estar na nossa cabeça é o que Jesus espera de você. O que ele confiou a você? Então tem um momento que você percebe que não tem muito a ver mais conosco, mas com ele. E que nós precisamos dar prosseguimento a tudo que nós temos para fazer como igreja, independente se nós estamos vendo grandes sucessos ou não. Nós temos que continuar. O Evangelho de Jesus, ele é poderoso para salvar as pessoas. E nós temos que continuar com isso. Até porque nós veremos hoje aqui que uma proclamação ousada do Evangelho, ela transforma vidas, mas ela incomoda pessoas. O Evangelho de Cristo ele é poderoso para salvar, mas inevitavelmente ele vai produzir oposição. Por quê? Porque ele vai desafiar a idolatria. Seja a idolatria religiosa constituída... Acenda essa luz aqui, filhão. Seja a idolatria religiosa e constituída, ou seja, os ídolos do coração das pessoas. Ou seja, até mesmo o próprio sistema do mundo. Porque basta você ver um filme, um desenho animado, um seriado, um repórter, que você vai ver que claramente a Igreja de Jesus ela está na contramão de tudo aquilo que estão tentando implantar na gente. Vídeos de internet, você vê que o caminho é completamente oposto. Então, quando você entra com o Evangelho, você vai entrar com uma palavra que é contrária a todo esse sistema. Então, é de se esperar a oposição. Dito isto, a gente vai aí no texto, não é? E o texto a gente vai dividir ele entre... Nós vamos falar um pouquinho do cenário, como é uma narrativa, o que estava acontecendo aí dos versos 1 a 2. Depois a gente vai falar um pouco sobre a mensagem, qual foi a mensagem que foi colocada aí, como é que o apóstolo Paulo trabalhou isso. E, por fim, nós vamos falar aí das acusações que houveram contra o Evangelho. E depois a gente fecha com uma conclusão e uma aplicação para nós, ok? Então, veja bem, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, diz o texto, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então aí já diz de uma cidade maior, onde tinha pelo menos 10 judeus já haviam aí, que era o mínimo que se esperava para ter uma sinagoga nessa época. E Paulo, diz o texto, segundo o costume, o seu costume, porque ele sai muito com aquela ideia, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Então o costume de Paulo era sempre ir primeiro numa sinagoga, porque ele sabia que lá encontraria judeus e que lá ele teria a oportunidade de falar. Então ele foi lá e durante 3 sábados ele discutiu com eles segundo as Escrituras. Veja bem, 3 sábados. Por isso que, quando a gente fez a exposição de Tessalonicenses à noite, eu disse para vocês que, olha, eu acho que Paulo ficou 1 mês em Tessalônica. Né? Eu falava de 1 a 3 meses, porque aqui Lucas vai falar de 3 sábados. Então, ele provavelmente ficou 1 mês e meio, no máximo, aí nessa cidade. E ele segue, então, essa estratégia missionária habitual. Ele começa onde há uma base espiritual, no caso aqui a sinagoga, e ele vai começar com as Escrituras como ponto de partida. Veja bem, há 2 semanas atrás, eu estava aqui no PGM da Marina, e nós falávamos sobre onde começar quando o assunto é evangelizar uma pessoa. Por onde nós começamos? Qual que é o ponto de partida? Aliás, eu coloquei lá no grupo de membros, não é, um estudo, aquele estudo que eu coloquei lá, que ele é bem sucinto sobre o plano de salvação baseado em Romanos.
eu coloquei ele lá na forma de estudo. Por quê? Não é para você mandar para a casa das pessoas, mandar para o WhatsApp da pessoa. O propósito não é esse. Tá? Para você mandar para a pessoa, eu posso fazer um extratozinho menor do plano de salvação. Aquilo ali é para você imprimir aquele papel ali, certo? De 2 vias, orar ao Senhor para que Deus levante uma pessoa para você dividir aquilo com ela, aplicar aquela metodologia nela. Você vê que ali é indutivo. Então você vai sentar com aquela pessoa e ter alguma coisa para conversar com ela sobre o plano de salvação. Então, a gente conversava no PGM da Marina, voltando aqui, sobre onde que a gente começa quando o assunto é a questão espiritual. E em muitos casos nós vamos começar pelas Escrituras. É por aí que a gente deve começar, não é? Por isso é lá o texto. Mas, em outros momentos, nós vamos ter que buscar novos caminhos. Quando Jesus conversou, por exemplo, com a mulher samaritana, ele começou onde ela estava, na necessidade de água. Lembra disso? Eu tenho sede, você pode me dar água? Ah, tá, vamos dar água aqui. Olha, eu tenho uma água melhor para você. Uma água que, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Jesus pegou um ponto inicial. Você imagina uma mulher que sai meio-dia para pegar água, porque esse era o horário dela, ela tinha uma vida que a reputação não era muito boa, então ela não ia nem de manhã com as moças, no horário que o sol estava baixo, e nem no final da tarde, quando o sol também estava baixo. Ela vai sozinha, no meio-dia, o sol rachando, ninguém vai pegar água nessa hora, só ela, porque ela já vem de 5 maridos, a reputação dela não era boa. E Jesus disse para ela, vou te dar uma água que você nunca mais vai estar sede. A mulher pensa, nunca mais vou precisar vir aqui nesse poço. Sair da minha casa meio-dia no sol escaldante para mim, eu quero, claro que eu quero essa água. E a partir dali Jesus então começa a falar ali do plano de salvação, né? De como chegar no coração dessa pessoa. Então, às vezes nós vamos ter que procurar outros caminhos. Às vezes, antes de falar, nós precisamos conhecer a dor da pessoa. A dor não é necessariamente o sofrimento, mas a necessidade. Qual a necessidade? Por onde eu posso entrar? Não é só assim, às vezes a gente faz uma coisa. Ontem, por exemplo, eu parei no posto de gasolina e a Marina até brincou comigo. Eu estava assim de manhã, não tinha dormido direito. Sabe quando você está assim naquele canal 600? E eu parei no posto de gasolina, peguei. Quem veio no pequeno grupo aí recebeu do Leonardo aquela bananada, né? Com aquele texto bíblico. Eu peguei e falei, vou dar para o frentista. Aí ele acabou de encher, me agradeceu, eu falei, ó, toma essa bananada aqui para adoçar, desse jeito aqui, gente, presta atenção. Toma essa bananada aqui para adoçar o seu dia, olha, lê esse texto aí. Liguei o carro e fui embora. Ele ficou lá lendo. Aí a Maria, não é assim que faz, não. Vou jogar vai ler o texto aí, que paga, não sei o que. Eu falei, não é assim que faz, não. Falei, é só o que eu consegui essa manhã, irmão. Não tive outro jeito. Hoje só que eu consegui foi isso. E ainda brinquei com ela, mas eu fiz. Vocês aqui dentro do carro não fizeram. E quem fez fui eu. Né? Mas realmente não é assim. E às vezes os crentes fazem isso. Vê uma pessoa, ó, Jesus te ama, sabia? Aí diz 2, 3 versículos e acha que fez alguma coisa. Descarregou a consciência ali e acha que fez alguma coisa. E não fez. Tem hora que nós vamos precisar sentar com as pessoas, gente. Entender qual é a dor dessa pessoa. Qual é a necessidade dessa pessoa. Como é que eu entro com o evangelho na vida dessa pessoa? E às vezes não é 2, 3 versículozinhos decorados. Às vezes nós precisamos abrir a Bíblia com ela, dentro da dor dela, e começar a falar do evangelho com ela. Precisa abraçar. E às vezes precisa passar a mão na cabeça também, né, pastor? Tem mais alguma coisa, irmã? Servir um chá, talvez. Às vezes você vai precisar levar na sua casa, almoçar, tomar um café. Exato, você não está errada, não. Às vezes é isso mesmo, tá? Então, quando nós ao conhecermos as necessidades da pessoa, aí sim a gente anuncia o evangelho com a base sólida na palavra, procurando os pontos de contato da palavra com a realidade dessa pessoa. Não é? Ou seja, não é só falar da Bíblia, mas a gente precisa aplicar as verdades transformadoras da palavra de Deus à realidade daquela pessoa.
né? Então, Paulo ficou ali durante aquele tempo nessa cidade, justamente aplicando a palavra de Deus à realidade das pessoas. E aí, no verso 3, o que a gente vê? Qual foi a mensagem que Paulo levou ali? E a mensagem, você vai ver agora, que ela é toda centralizada em Jesus Cristo. Gente, não é que você não possa contar o seu testemunho pessoal. Pelo contrário, o seu testemunho pessoal pode abençoar e pode ser um veículo da palavra de Deus chegar no coração das pessoas. Mas chega um momento que às vezes as pessoas se perdem e elas falam mais dela do que de Jesus. A centralidade sempre é Jesus Cristo. Então o texto diz assim, explicando e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, disse ele, esse é o Cristo. Olha o ponto de contato entre a palavra de Deus e a realidade. O versículo 3 é a síntese da pregação de Paulo em todo o tempo que ele ficou em Tessalônica. E aqui a gente vê 3 elementos que definem a mensagem cristã. A centralidade das Escrituras, a centralidade da cruz e a centralidade de Jesus como Cristo. São 3 coisas que definiram essa mensagem e que define, de certa forma, a mensagem cristã. Ela é centrada em Cristo, ela é centrada nas Escrituras e ela é centrada na cruz. Não pode fugir disso. Não adianta ir para a igreja ouvir aquilo que os outros querem ouvir. Não adianta ir para a igreja ouvir que você é ponto fraco de Jesus, que não é coisa nenhuma. Não adianta ir para a igreja ouvir palavras que adoçam o coração. A mensagem do cristianismo, ela é fundamentada na palavra, na cruz e em Jesus. Não tem como fugir disso. E ele começa então explicando as Escrituras. Primeiro ele começa explicando justamente as Escrituras. E o verbo que ele usa aí, agora a gente vai falar de 3 verbos que envolvem esses 3 aspectos da palavra. O primeiro verbo é explicar, que dá a ideia de abrir, como alguém que abre uma porta, que abre a mente das pessoas. Essa é a ideia. Paulo estava abrindo a mente das pessoas com as Escrituras. Paulo estava abrindo portas espirituais na vida das pessoas com as Escrituras. Então, ele não trouxe uma mensagem inventada, uma mensagem baseada em filosofia grega, mas nas Escrituras hebraicas para mostrar que o sofrimento de Cristo e a ressurreição dele faziam parte do próprio plano de Deus. Não adianta tentar tirar Jesus da cruz. Ele tinha que ir para lá. Isso era plano de Deus. Não adianta tentar fazer como Pedro, não vai não, que você vai sofrer, não. Ele tinha que passar por lá, por isso a cruz é importante para nós. Ressurreição tinha que acontecer, isso era plano de Deus. E isso nos ensina que a Bíblia, ela é suficiente para revelar Cristo e ela deve ser a base do nosso ensino e da nossa evangelização. Você pode até chegar com qualquer coisa para a pessoa, uma bananada, um textinho bíblico, uma história, ou você pode chegar com ela com o seu próprio testemunho, mas tem um momento que para você edificar, para que realmente a obra seja mais completa na vida dessa pessoa, nós temos que ir para as Escrituras, porque ela é suficiente para nos revelar Jesus Cristo. Muitos hoje têm uma visão distorcida de Jesus, porque não ouvem sobre Jesus nas Escrituras, mas fora das Escrituras. Tem muita gente falando de Bíblia sem conhecer Bíblia, e quem viu aí um vídeo do Supremo Tribunal Federal, né, onde o pessoal estava esperando, vocês viram isso? Esperando uma entrada de vídeo e metendo o pau lá nas Escrituras, falando umas coisas, brincando e chacoteando, até que o André Mendonça entrou e cortou o barato de todo mundo, né? Então as pessoas falam de Bíblia, falam de Jesus, mas não conhecem as Escrituras. E a nossa tarefa é abrir as Escrituras, abrir a mente das pessoas para as Escrituras, para que elas vejam Jesus como Jesus verdadeiramente é. Por isso é importante o crente conhecer os fundamentos básicos da doutrina bíblica. E aí eu quero encorajar você agora em outubro, o Ricardo vai fechar, não é, Ricardo? É outubro? O Ricardo vai fechar um ciclo aqui embaixo. Classe de doutrina, gente, isso é um privilégio, até dentro de igreja batista, viu? Não é toda igreja batista que tem um ciclo poderoso desse de 1 ano, que é um verdadeiro curso de teologia sistemática,
onde você vai aprender uma infinidade de coisas sobre doutrinas básicas. E eu quero encorajar você, mesmo já sendo crente, muito tempo aqui da nossa igreja, se você ainda não participou dessa classe do Ricardo, faz a sua inscrição. Porque as vagas lá são limitadas, tem poucas cadeiras, né? Mas você precisa passar por lá para você conhecer os fundamentos das doutrinas bíblicas. Então nós precisamos conhecer isso. O crente não pode ler a Bíblia somente para si mesmo. Às vezes você é um bom leitor da Bíblia, mas para você. Mas nós precisamos aprender a ler a Bíblia para outra pessoa. Isso é muito importante. Depois ele demonstra as necessidades da cruz, quando ele fala que, está aí no verso de número 3, né? Cristo deveria sofrer dentre os mortos. Ele dizia, este é Jesus que proclamo. Esse Jesus que proclamo é o Cristo, né? E o segundo verbo que ele usa aí é demonstrar, que significa basicamente colocar do lado. O que ele fazia aí? Ele pegava a pessoa de Cristo e colocava do lado das expectativas que os judeus tinham do próprio Jesus, né? Essa era a maior barreira que havia. Os judeus esperavam um Messias que não morresse, não fosse para a cruz, não sofresse. Era um homem triunfante, que venceria o Império Romano. E Jesus veio no amor, Jesus veio no sofrimento. A arma de Jesus foi a cruz, a vitória de Jesus foi a ressurreição dos mortos. A libertação que Jesus trouxe não foi do Império Romano, pelo contrário. O Império Romano continuou poderoso sobre o povo judeu, tanto que no ano de 70 houve uma invasão total dos romanos em Jerusalém e quebrou o templo, rebentou com tudo, acabou com tudo. Né? Os judeus até hoje não têm onde sacrificar mais. Então, tudo isso foi muito poderoso na vida dos judeus. Então, a libertação que Jesus veio trazendo não era uma libertação política, irmão, entenda isso. Nós podemos orar para que o mundo seja melhor. Nós podemos orar para que as coisas sejam melhor politicamente, socialmente, economicamente. Mas, biblicamente, a coisa não vai acontecer desse jeito. Às vezes a gente promete às pessoas coisas que Jesus não está prometendo. A grande liberdade é a liberdade da alma. É a salvação que Cristo nos dá. Então essa ênfase na cruz continua sendo estranha hoje, até mesmo nos púlpitos das igrejas atuais. Há uma ênfase na vitória por um ângulo que é distorcido. Não é a vitória da cruz, é a vitória da vida. A vitória em Cristo não está necessariamente ligada a uma vida de vitória na terra, mas a uma vida de vitória contra o pecado. Gente, eu ouvi uma ministração de uma música um dia desse. O cara falou uma coisa que realmente eu não tinha pensado para aquele ano. São coisas que a gente fala, mas ele colocou de uma forma muito interessante. Ele falou assim, olha, às vezes nós estamos formando arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, profissionais liberais, e estamos formando esses profissionais, às vezes, sem filho de crente, né? Filho nosso. Tanta ênfase dada a essas coisas, mas como que mandando essas pessoas com todos esses diplomas para o inferno. Com todas essas... o que ele queria enfatizar ali, que muitas vezes, nós como pais cristãos, e hoje é dia dos pais, não está nem isso aqui nos scripts, não é? Às vezes nos preocupamos mais em formar profissionais bem-sucedidos e que não vão para o céu muitas vezes, porque se embranham numa vida longe de Cristo, do que formar pessoas preparadas para ser ministros de Deus, servos de Deus, agentes de Deus nesse mundo. E os judeus esperavam justamente isso, esse Messias. É uma visão distorcida da vitória. O que é uma vida de vitória para nós hoje? É você ganhar bem, não ter doença, ter sua casa, seu carro, sua família bonitinha. Quando isso não tem muito a ver com os escritos sagrados. A vitória sobre o pecado. Nunca devemos remover a cruz da nossa mensagem. Cristo sofreu por nós. Não basta apenas a gente falar do amor de forma genérica, mas a gente precisa falar do sacrifício que Jesus fez para que nós pudéssemos ter salvação. Depois ele proclama Jesus como Cristo, né? E o clímax da mensagem é quando ele diz, este é o Cristo que vos anuncio. Ele não apenas mostra que o Messias deveria sofrer e ressuscitar, mas identifica esse Messias com Jesus de Nazaré. Ou seja, o que os judeus aguardavam
Paulo ali naquele momento declara, ele já veio, o seu nome é Jesus. E isso é fundamental, né? O evangelho não é apenas um sistema de ideias, o evangelho não é apenas uma ideia de uma moralidade superior, mas é a boa notícia de que o rei prometido já veio, ele morreu, ressuscitou, reina e um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a ideia do evangelho. Às vezes os crentes passam muito uma ideia de moralidade, né? O crente pode fazer isso ou aquilo, o crente não pode fazer isso ou aquilo outro. E os crentes entram nessa pilha, né? Pastor, isso é pecado, não é? Eu posso fazer isso, não posso. Não é sobre isso. Até porque eu ensinei aqui uma vez que nós começamos a entender a nossa maturidade quando crentes. Não é quando nós começamos a perguntar assim, posso ou não posso, mas aquilo que devo ou não devo, aquilo que se alinha com a palavra do meu Salvador e aquilo que é completamente desalinhado com a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o lance do Evangelho não é sobre uma moralidade maior do que a dos outros, mas é sobre o anúncio de que esse rei que nos foi prometido chegou, ele veio, ele foi para a cruz, ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, ele reina hoje e um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa expectativa, que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Então a nossa pregação deve ser centrada na cruz e na ressurreição de Jesus. Nós não oferecemos apenas uma moralidade melhor, mas um Salvador crucificado e um Salvador ressuscitado. Os versos 4 e 5 narra aí a resposta que houve, né? Alguns creram, se ajuntaram a Paulo e Silas, como grande multidão de gregos piedosos, muitas mulheres de alta posição, mas os judeus, movidos de inveja, juntaram alguns homens dentre a malandragem da cidade e alvoraçaram a cidade. A pregação, ela gera uma reação dupla. Muitos creram e muitas pessoas seguiram a Jesus, mostrando que o evangelho rompe barreiras sociais e culturais. É assim a vida hoje. Você pode pregar. Vai ter gente que vai aceitar, mas vai ter muita gente que vai dizer para você, eu não quero a sua mensagem. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de um rapaz com um microfone na rua, parando as pessoas e perguntando, você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? E muita gente dizendo, não. Tem gente que faz até assim. Tem muita gente que não quer a sua palavra. Mas muitas pessoas vão querer isso, né? Vão abraçar o evangelho. John Stott, ele diz o seguinte, o evangelho ele é dinamite que perturba os acomodados, mas que consola os aflitos. Então a gente não deve nos surpreender quando o evangelho provoca divisões. Ele desafia nossa idolatria, o nosso orgulho e a nossa autojustificação. Para fechar, você vê aí nos versos 6 a 9 uma acusação, né? Esses homens têm transtornado o mundo e eles chegaram agora até nós. Ou seja, os inimigos de Paulo reconhecem que a mensagem do evangelho ela é revolucionária. Naquela época, ela estava confrontando César e abalando os fundamentos do império. Agora, irmãos, essa é uma acusação grave naquela época. Foi uma acusação grave, não é? Eles foram acusados de serem revolucionários. Lá em Lucas capítulo 21, verso 8, para falar de uma pergunta que foi feita lá nesse texto, né? Ele diz assim, olha, ele respondeu, tenham cuidado de não serem enganados, pois muitos viram em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não sigam essas pessoas, né? É o versículo 8? Né? Isso diz muito de pessoas que vieram, como houve um egípcio aí nessa época, que ele foi classificado como um revolucionário, mas não no sentido bom, no sentido ruim. E realmente a palavra de Deus, ela vem e causa revolução na gente. O evangelho de fato é revolucionário, mas não pela força e não pela violência,
mas pelo poderoso Espírito do Senhor que transforma o coração do homem pecador. Isso muda tudo. A nossa revolução é em Cristo Jesus. A nossa lealdade a Cristo, ela desafia qualquer outra lealdade. E isso pode custar conforto, segurança, isso pode nos tirar da nossa zona de conforto, mas é o nosso chamado viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, desse rei que nos chamou. E é isso que aconteceu em Tessalonicenses. A pregação ousada do evangelho é fundamentada nas Escrituras, é centrada em Cristo crucificado e ressuscitado, convida todos nós à fé, independente de quem nós somos, pobres, ricos, de classe A, B, C, D, F, sei lá qual é o alfabeto hoje. Todos nós somos chamados para o Evangelho. O Evangelho confronta os ídolos do nosso coração, assim como desafia todo o sistema social, porque ele é contrário a isso tudo. Vivamos o Evangelho com muita gratidão no coração, porque ele um dia chegou até nós e nos libertou. Falemos desse Evangelho para todas as pessoas, sem desanimar, mas com foco na missão que Jesus nos deu, que é compartilhar a fé cristã. Amém? Nós vamos, diante disso, participar da ceia. Eu quero convidar aqui aqueles que vão ministrar aqui esse momento, me ajudar aqui nesse momento.